outra coisa que, no caso do aborto, Sim. no caso do aborto, hoje, Sim. legalmente permitido, que é o aborto para salvar a vida da gestante e o aborto por estupro, eu acho que só mesmo a mãe pode ser consultada. Sim. Só mesmo a mãe deve ser consultada. Se vai ou não fazer. Se não fazer. Por quê? Porque o aborto fruto do estupro, ela sofreu a violência. Sim. Então ela tem o direito de decidir se quer aquela criança ou não fruto do estupro. O aborto para salvar a própria vida dela, evidentemente que ela tem esse direito também de permitir que os médicos façam aborto para salvar a vida dela, porque é a vida dela. Todavia, o aborto do anencefalo, não atinge somente a ela, atinge também ao pai. Sim. Né? Que também colocou lá o seu embrião para a formação daquela criança, daquele feto e daquele nascituro e daquela criança. Então, eu costumo dizer, o corpo pertence à mulher, mas o feto e o nascituro não. O corpo pertence à mulher. Deus fez a natureza feminina e a abençoou com a maternidade. O corpo é dela, mas a maternidade não pertence só a ela. E especialmente o feto e o nascituro e a criança também não pertencem a ela. Portanto, em caso de aborto, não caso de aborto não digo nem um aborto criminoso, Sim. é lógico que ela não tem esse direito, na medida que o corpo é dela, mas o feto não é só dela, Sim. é dela também, mas pertence ao pai igualmente. Isso mesmo. Se no caso do aborto criminoso. Agora, no aborto para salvar a vida dela e o aborto do estupro, eu acho que é ela que tem o direito de decidir. Agora, o aborto de anencefalo, não. O aborto de anencefalo tem de haver, na minha opinião, moral, não do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista legal, porque isso não está na lei, mas do ponto de vista filosófico, moral, ético, o pai também tem que ser ouvido a mulher, como se voga hoje, a mulher que se fala, como você me perguntou inicialmente, da legalização do aborto, né? Então eu sou contra a legalização do aborto, da legalização do aborto nas demais instâncias que não sejam essas duas primeiras legais hoje. Porque o aborto, pela lei, é crime, não é isso? Exatamente. Então, só que nessas duas hipóteses, salvar a vida e fruto de estupro, a lei permite o aborto. Muito bem, mas a legalização do aborto para a mulher simplesmente abortar, se por acaso ela não quiser aquela criança que foi fecundada... Sim, é crime. É crime, então ela quer, a mulher, em uma corrente aí feminista, quer essa legalização. E eu sou contra por razões filosóficas, por razões religiosas, eu não nego, a vida pertence a Deus de ponto final, mas ainda que eu fosse favorável, eu costumo dizer que o pai daquela criança, daquele feto, daquele nascituro, deve também ser ouvido em caso de aborto, se for o caso da legalização, como muitas feministas querem, como algumas mulheres querem. É porque surgiu esse comentário, esse problema de legalização do aborto ou não, aí muitas mulheres querem se abortar por abortar, simplesmente. Simplesmente porque a gravidez é indesejada. E não pode, é crime. Ela não pode, é crime, mas vamos supor que se legalize. Sim, vamos supor que a lei, o legislador venha no futuro a permitir esse tipo de aborto. Estou apenas especulando. Suponhamos que ele venha permitir que a mulher faça o aborto simplesmente porque aquela gravidez é indesejada. Só que nessas hipóteses o pai deverá ser ouvido. Claro. Porque aquela criança foi feita pelos dois, e aquela criança é fruto também do embrião do pai, né, da fecundação que o pai realizou naquela relação sexual que deu fruto àquele feto, àquele nascituro e àquela criança. Então o pai deve ser ouvido no caso da legalização formal do aborto em relação a qual eu sou contra por essas razões. Mas eu penso assim, sabe, doutora Edilson, a mulher tem todo tipo de evitar. Por que ela engravida e quer abortar? Isso que não dá para entender. A gente respeita a opinião das pessoas que pensam, que aprovam
e que lutam a favor da legalização do aborto. A gente respeita a opinião. Sim, sim. Entretanto, então eu sou contra por várias razões. Eu também. Sim, porque é uma vida. Eu sou contra por várias razões. Entretanto, ainda que esta tese da maioria das feministas brasileiras, ainda que esta tese venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional, o senhor continua e consequentemente o Estado brasileiro venha a aprovar, venha legalizar o aborto, ainda que o Estado faça isso, na minha opinião, ele tem de fazê-lo abrindo ao pai daquele feto, ao pai daquele nascituro, ao pai daquela criança, o direito de se manifestar. Com certeza. Ou seja, se ele for contra que aquela mulher com a qual ele teve relações sexuais e que originou naquela gravidez indesejada pela mulher, ela não poderá abortar legalmente, na minha opinião, se esse aborto for legalizado, ela não poderá abortar se o pai também não permitir. Então, que o pai ainda não, que a criança não nasceu, mas que aquele futuro papai que sustente aquela mulher durante a gravidez, dê toda a assistência a ela durante a gravidez, e ao nascer entrega a criança para o pai, já que a mãe não queria aquele feto, não queria aquela criança e considerava aquela gravidez indesejada. Então que o fecundador cuide daquela gestante durante toda a gestação, dê assistência no parto e a mãe simplesmente entregue essa criança ao pai que não concordava com aquele aborto para que ele leve o seu filho ou a sua filha para onde ele quiser, na medida em que ela já iria abortar mesmo, e ele foi consultado e disse que não concordava com o aborto, que ele fica com a criança. Entendi. Então a lei seria desse jeito? Na minha opinião. Eu sou contra a legalização do aborto, mas se legalizar, tem de antes ouvir o fecundador, o pai daquela criança, daquele nascituro, daquele filho. Então eu agradeço o senhor de novo. Obrigado. Um papo gostoso, um tema polêmico, mas um tema verdadeiro, né, doutor Edilson? A criança não pertence só à mãe, ponto Exatamente, final. O corpo da mãe é dela. É dela, mas o feto não, a gravidez não é só é dela também, não é só dela. Agradeço o senhor de novo, viu, gente? Ó, e nós estamos aqui sempre junto e misturado. Isso. Se inscreva no nosso canal, dá uma like e bate o sininho para estar sempre divulgando o nosso trabalho aí, meu e do doutor Edilson. Obrigado, doutor. Um prazer. Ó, tchau, gente. Até